gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Eu estou passando aqui para a gente tentar o quarto vídeo daquela série que eu venho falando aqui do futebol de salão dos anos 80 e que algumas pessoas passaram uma mensagem. Eu quero agradecer aqui a Agamenon, Dedé. Agamenon jogou futebol de salão na América, no grande estilo, o Alecrim. Dedé jogou comigo nas Petro, também fez um excelente comentário. E outras pessoas que entraram lá no canal, se inscreveram, deixaram o like e fizeram comentário, além de ter se inscrito. Eu quero agradecer aqui um monte de gente que está participando comigo, que está me dando essa força. Eu não vou poder citar o nome de todos, cara, senão eu vou cometer algum erro e isso não é interessante para ninguém. E eu quero apenas agradecer a todos, né, de uma forma geral, que estão participando efetivamente. Eu citei Agamenon e Dedé porque foram caras pontuais e com comentários em cima do que eu havia falado a respeito do futebol de salão do início dos anos 80. E Agamenon fez um comentário muito feliz do quanto nós representávamos naquela época, e não foi para a final dois clubes tradicionais, como ABC e América. Naquele ano foi Galux e Alecrim, né? E naquele jogo, também segundo o comentário de Agamenon, a participação de Valco foi fantástica. Eu me recordo muito bem disso, sim. Jogamos muito, mas perdemos com a equipe que na época para mim era a melhor equipe de Natal do Rio Grande do Norte, que era o Alecrim. Jogava muito, os caras jogavam muito fácil. Com relação agora ao nosso quarto programa, falar da transição que foi sair do Galux para o Riachuelo. Fizemos um campeonato o restante de 85 foi perfeito para mim com relação ao futebol de salão pelo Riachuelo. E para minha surpresa, eu fui procurado por dois dirigentes do ABC na época, ao final do campeonato. E os dois dirigentes me fizeram o convite de ir para o ABC. Aí sim, nesse momento, foi interessante, que eu tinha sido pretendido em 84. Mas não houve lá grandes conversas e eu preferi ficar no Riachuelo. Ao ir para o ABC em 86, fui através de Diego Laranjeira. O acordo era que eu ficasse no ABC o ano de 86, eu seria bem aproveitado. Isso foi um combinado que nós fizemos e a gente sabe que combinado não sai caro. Porém, durante o tempo do ABC, não foi isso que aconteceu. Assim, eu digo que eu não tive lá grandes oportunidades e o ano de 86 para mim foi praticamente perdido, embora eu tivesse uma equipe de grande referência, uma equipe de nome. Mas eu sempre dizia, eu tinha na minha cabeça o seguinte, que não era por eu jogar futebol de salão que eu ia ser qualquer cara, reserva do ABC ou do América, se eu podia jogar muito bem onde eu estava, que era o Riachuelo, por exemplo, e eu ia aparecer muito mais. E a minha intenção não era naquele momento ser rico, ganhar dinheiro, ser estrela. Eu queria ser um jogador de futebol de salão. E estar no ABC ou estar no Riachuelo, a diferença era que você estava num time de nome. Porque financeiramente também não compensava, embora eu tenha saído para o ABC com a promessa dele me dar um emprego e tal, como de fato aconteceu, esse combinado foi combinado de fato. E depois eu fui, que até interessante é que nesse período de transição do Riachuelo para o ABC, eu fui trocado por material esportivo, no caso bolas. O Riachuelo recebeu uma determinada quantidade de bolas e eu fui para o ABC. E passou-se o ano todo, eu joguei lá umas partidas e tal, não fui feliz ao longo de 86 como jogador de futebol de salão. Retornei ao Riachuelo, onde fui muito bem recebido mais uma vez. E aí sim, aí dei seguimento, né, em 87, 88, 89 até ir para a ação, né? E nesse meio tempo muitas coisas aconteceram, de haver convocação para a seleção do Rio Grande do Norte. E na época Hélio Câmara nesse período Hélio Câmara tornou-se presidente da Federação de Futebol de Salão do Rio Grande do Norte, e ele fazia a convocação, convocava o treinador, e o treinador trabalhava com os caras que ele convocava. E isso aconteceu comigo. E eu passei um determinado período também, só que havia o lado B do futebol de salão, aquela velha história da panela e tal, e fulano é mais
significante do que outro e tal, e eu pedi desconvocação, acabei saindo e fiz o meu trabalho todo no Riachuelo, 87, 88, 89, até depois eu ir para o Passo Petro. Passei pela ação antes, né, o time que Ricardo Bezerra, o grande empresário Ricardo Bezerra, montou junto com o Paulo Ramos, e eu fui junto com o Messi, junto com o Múcio, Nino, Caio, Tinho, Abel, entre outros, Camilo, entre outros, e nós fizemos um excelente campeonato, o primeiro estadual e depois o campeonato metropolitano, que foi de grandes jogos. Eu me lembro de grandes jogos Santo Banderni contra o América, contra o próprio ABC. Nós fazíamos uma certa lenha, não era fraco jogar contra a Ação. Derossi jogou muito nesse ano e nós fizemos esse belíssimo campeonato. Até o final, chegamos entre os 4. E naquele período de 89, né, o esporte da quadra menor, da pura habilidade, não tinha essa correria que há hoje, nada contra o futsal de hoje, mas eu sou muito saudosista e com minhas razões, né? Eu acho que o grande lance do futebol de salão era a habilidade. Obviamente que existia aqueles caras menos habilidosos que tinham uma função de marcar e tal, mas eu preservava muito a minha questão da habilidade, né? Enfim, eu gostava dessa coisa. E nesse período de Riachuelo, Ação, eu tenho uma história interessante. Mércio Lemos, que é o treinador do Riachuelo, ele tinha umas coisas muito legais, assim. E meu irmão, na época, Duda, né, que hoje mora em Mato Grosso do Sul, ele tinha 14 anos de idade, ele nem podia jogar no adulto. Mas ele vinha treinando muito bem, arrebentando e tal, e Mércio levou ele para o banco, num jogo contra o ABC, no Palácio Esporte, tinha um público bom. E nós estávamos empatando com o ABC em 2-2. E Mércio lançou o meu irmão Duda para esse jogo contra o ABC. Assim, um jogo assim, pontual, uma coisa disputadíssima, e nós estávamos muito bem. E nesse momento, na entrada do meu irmão, alguns disseram: pô, você tá maluco, rapaz, você vai botar um cara desse, o cara nem idade para juvenil tinha. Mas mesmo assim ele entrou e arrebentou com o jogo, meteu 2 gols, 2 jogadas maravilhosas, e resultado que nós ganhamos de 4-2 do ABC, que o nego vai dizer assim: ah, mas ganhou do ABC, foi uma sorte. Não, bicho, não existe sorte. Foi uma disputa maravilhosa, e naquele dia sim, nós entramos para fazer história. E fizemos também contra a América, contra a Banderni, né? No DED também, nós ganhamos do Banderni de 5-3, foi um jogo fantástico, nós jogamos muita bola. E depois do jogo, as matérias eram não foi o Ação que ganhou do Banderni, foi o Banderni que perdeu para a Ação. Se é que vocês me entendem, sempre houve isso e sempre haverá isso, né? Quem tem um certo nome, ele na hora que ele ganha, ele ganhou com mérito, e na hora que ele perdeu porque o outro time, ele estava numa noite ruim, não foi o outro time que estava jogando bem. Isso são coisas que vão acontecer assim para a eternidade, não sei o que vou mudar isso. E eu senti muito na pele o que é jogar numa equipe dita menor, ditas com pouca expressão. E eu fiz questão de trilhar esse caminho, diga-se de passagem, porque foi onde eu cresci muito como ser humano. Como atleta nem se fala, porque atleta, onde eu digo atleta, entenda jogador. Atleta que eu falo é jogador que eu digo. Não posso servir de exemplo como atleta, não. Mas como jogador eu fui legal, eu dei meu chutinho. E sempre aconteceu isso, por você jogar numa equipe menor, você era inferiorizado, achando que do outro lado, por ser ABC, por ser América, por ser Banderni, ou seja, qualquer outro time, eles são melhores. Não, não é não. Tem muita gente que não deu chute em lugar nenhum, mas que está lá com camisa de ABC, está lá com camisa de América, e vamos combinar que não era lá essa coisa toda. Mas eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não. Eu estou apenas para falar do futebol de salão, que foi durante esse período 80, 90, um ano assim espetacular. Quando for no próximo vídeo, eu encerro essa temporada, né? No 5º vídeo, que será meu 5º e último vídeo disso, será sobre ação e aspecto, né? O que se seguiu naquele momento. Gente, olha só, eu vou pedir para que vocês deem um like, curta esse canal, bote mensagens, né? Façam comentários, tá bom? Você pode fazer perguntas, eu preciso disso, né? Eu quero interagir dessa forma, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado mais uma vez, conto com vocês, por favor.
Eu vou dedicar esse programa hoje à minha irmã Cátia Maria. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Estaremos prontos para falar mais uma vez de futebol de salão. E depois, na sequência, teremos outros vídeos, serão outros assuntos. Também será muito bom. Abraço grande, fica com Deus. Se for para a rua, use máscara. Se não, fique em casa, que é um lugar seguro. Beijão.